O encontro com o cardeal Dom José Tolentino Mendonça, na terça-feira da Semana Santa, é para nos colocarmos em cima de um enredo dramático em torno do tema da fé. Falamos do Teatro da Paixão, de que forma, cardeal Tolentino, este tema da fé se cruza neste teatro? A fé atravessa profundamente o teatro da paixão e deixa-se iluminar por ele. Muitas vezes pensamos que a fé é uma coisa adquirida, é uma espécie de assentimento da alma que permanece intocado, sem variações, ou então que é um bem que nos foi transmitido e que nós transmitiremos a outros, ou então é um elemento de cultura, de tradição que nós herdamos, como se a fé nunca atravessasse o drama, como se a fé não fosse o que ela é, um palco onde no estremecimento o sim ou o não se decidem. O seguimento de Jesus ou a recusa de Jesus podem e estão sempre a acontecer. Por isso é importante pensar a fé a partir da categoria do drama, porque ela é isso. Se a fé é uma itinerância, é uma espécie de nomadismo interior, é uma espécie de caminho que nós fazemos no tempo, é verdade que essa fé é atravessada por tantas interrogações, tantos dilemas, tantas crises, e nada do humano é verdadeiramente indiferente à fé. Por isso, também nós cristãos não podemos dizer a minha fé não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com o que acontece à minha volta. Não. A fé é esse lugar onde todas as tensões, onde, onde o tempo presente está sempre vivo. E por isso a fé é um laboratório. A fé é um lugar onde as transformações acontecem, onde a combustão da alma se faz, onde a assistência do Espírito Santo nos acorre. É interessante que o romancista russo Dostoiévski falava da fé como de uma fornalha. Isto é um lugar onde o fogo está sempre vivo. E a fé, a nossa pequena fé, a fé pessoal, a fé de cada um de nós, é exatamente isso. Tal como a fé que nós vemos no grande teatro do Evangelho, é também isso. Pensemos, por exemplo, na fé de Pedro, que é aquele que o Senhor coloca precisamente como o que após a Páscoa, há de ficar com o ministério de confirmar a fé dos irmãos. A fé de Pedro não é uma fé plástica, não é uma fé pré-fabricada, não é uma fé abstrata, não é uma fé mental, não é uma fé isenta às turbulências da sua própria vida interna e daquilo que acontece. É interessante nós acompanharmos a figura de Pedro nos Evangelhos, e eu hoje estou a pensar, por exemplo, no primeiro Evangelho a ser escrito, que é o Evangelho de Marcos. É curioso porque há uma ambivalência. A fé não é só uma coisa. Pensando 3 etapas da vida de Pedro. Talvez o primeiro grande momento a seguir à vocação, ao chamamento de Pedro, tenha sido a profissão de fé que Pedro faz quando, em nome dos discípulos, ele diz a Jesus: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias, és o Cristo de Deus. E esse momento é um momento firme, forte, compacto da própria fé. Mas logo a seguir, quando Jesus faz o primeiro dos 3 anúncios
da sua paixão, Pedro toma Jesus à parte e diz-lhe: Senhor, isso não faz sentido nenhum, não pode acontecer. Então, Pedro é aquele que reconhece e ao mesmo tempo é aquele que não reconhece. E a fé de Pedro balança entre a proclamação, o conhecimento e a ignorância, e a dureza e o obstáculo ao projeto de Jesus. Um outro momento singular da fé de Pedro é a hora da transfiguração. Pedro está maravilhado. A transfiguração, esse episódio misterioso narrado pelos evangelhos, serve, como nos lembra a liturgia, para arrancar do coração o escândalo da cruz, para nos tirar o medo da cruz, porque a cruz dá medo, e Pedro também sentiu esse medo em direto. Pedro, na hora da transfiguração, estava maravilhado e diz a Jesus: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, vamos permanecer aqui para sempre. Mas pouco adiante no Evangelho, quando Jesus está a falar do perigo que constituem as riquezas e o apego à riqueza material, Pedro lembra a Jesus: Senhor, atenção, olha que nós deixamos tudo para te seguir, como se estivesse a fazer um sinal para lembrar que ele esperava uma recompensa. Ora, o balanço entre o assombro que é Jesus e ainda esta necessidade que todos temos de ser recompensados, de ser vistos, de ganhar alguma coisa, mesmo com o bem que nós fazemos. E depois, por fim, quando Pedro diz claramente a Jesus: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei contigo. Eu darei a minha vida por ti. Pedro diz isto a Jesus. E quando, pouco adiante, ele é interrogado acerca de Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. E quando ouve o galo cantar, Pedro começa a chorar. É interessante que a última imagem que nós temos de Pedro é Pedro a chorar, escondido no escuro daquela noite, a escutar o amanhecer de uma aurora que ele não deseja, que ele não compreende por completo, e são as lágrimas a correr-lhe pelo rosto. Há uma imagem extraordinária pintada por El Greco no final do século XVI, que é exatamente as lágrimas de Pedro, como a figura do arrependimento. E os seus olhos parecem 2 fragmentos de oceano, com a mesma limpidez, mas com quase uma condição líquida, tal força daquelas lágrimas. Mas como dizia o filósofo Émile Cioran, as lágrimas são aquilo que nos faz, depois de termos sido humanos, demasiado humanos, poder ser santos. E aquelas lágrimas na vida de Pedro e na vida de todo o crente são também as lágrimas deste drama que é a nossa fé. A fé é assim um estado de alerta, um estado de sobressalto. A fé passa por estações tão diferentes e nós temos de ter a capacidade e a humildade de abraçá-las a todas, porque a fé não é um estado de isenção, a fé é uma exposição da nossa pobreza, da nossa humildade, que é dizer: Senhor, a minha fé é pouca, porque a nossa fé é sempre pouca. E por isso o mais importante é reconhecer perante Deus a fragilidade da nossa fé e colocar nas mãos de Deus essa escassez, essa pequena chama sempre ameaçada que temos dentro de nós, pedindo-lhe que Ele reforce a nossa fé. E esta fé frágil, que ainda esta manhã o Santo Padre
lembrava na missa que celebrou em Santa Marta, que é a fé de todos nós crentes que vivemos na nossa condição de pecadores, que vivemos esta tensão permanente entre o ideal e depois o que conseguimos, ou como dizia São Paulo, quem me livrará deste corpo de morte, que faço não o que desejo, mas o mal que não quero. É esta pobreza que é o lugar da habitação da fé. Mas a fé é deixar-nos ser socorridos. Como diz também o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo que vem em auxílio da nossa fraqueza, para que nós possamos confiar. E o Espírito é o defensor, que dentro de nós garante a possibilidade da fé. Que a fé não é uma garantia, a fé é uma confiança. É podermos viver com humildade esse estado de confiança. Eu dizia que a última imagem que temos de Pedro no Evangelho de Marcos é Pedro a chorar na sua noite escura, mas mais adiante surge Pedro nas palavras de Jesus, porque no dia da Páscoa Jesus há de dizer às mulheres: ide anunciar isto a Pedro e aos irmãos, e dizer-lhes que parti para a Galileia, porque eu os precederei lá. Então, a última imagem não é a das lágrimas de Pedro, mas é desta mão estendida do ressuscitado, que nos desafia a voltar à Galileia. Isto é, nos desafia a recomeçar, a acreditar na força que a fé é capaz de ter. Um dos mais belos elogios da fé é o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. E é um maravilhoso hino da fé, porque mostra como aquilo que a fé faz, aquilo que a fé atua na nossa vida e na vida do mundo. Pela fé, aquilo que nós somos capazes de fazer. E eu penso que hoje, se abrirmos os jornais, se ouvirmos o telejornal, se olharmos nas redes sociais o que está a acontecer, nós estamos a continuar o hino do capítulo 11 da Carta aos Hebreus e a dizer que pela fé não só Abraão saiu da sua terra, pela fé não só Moisés conduziu o povo com grandes sinais através do deserto, pela fé não só os profetas mantiveram-se fiéis no anúncio da palavra de Deus, pela fé não só moveram montanhas, não só se venceram a si próprios, não só mudaram o mundo, não só reconfiguraram a história, mas pela fé continuamos hoje a dizer estou aqui. Pela fé continuamos hoje, quando as portas se fecham, a perceber que Deus abre janelas. Pela fé continuamos, no meio desta crise, a identificar as grandes oportunidades para o Espírito Santo e para a humanidade que Deus nesta hora nos está a revelar. A figura de Pedro, de facto, é um sinal maior deste percurso de fé com todas as suas vicissitudes e nas circunstâncias atuais encontramos muitos nomes, não só Pedro, de mulheres e homens que passam por essa experiência. Hoje penso neste contexto de pandemia, com as nossas igrejas fechadas, com a impossibilidade que as assembleias têm de participar nas liturgias, mesmo a visão da missa ou da liturgia em streaming, não deixa de vir um aperto ao coração. Nós vivemos a Páscoa com um nó na garganta, porque vivemos sentindo a provisoriedade radical da nossa humanidade. Sentimos-nos todos precários. E essa precariedade dói como um espinho cravado na nossa
nossa carne. Mas é muito belo pensar que o verbo e o termo, o substantivo para prece em latim é precare, e a oração era precária. E esta nossa condição, mais precários do que nunca, mais impotentes do que nunca, é em si mesmo uma oração. As nossas lágrimas, a nossa fragilidade, o nosso desejo, aquilo que não vamos conseguir fazer, as liturgias que não vamos conseguir, em que não vamos conseguir participar, essas são as nossas precárias. Por um lado, traduzem a extensa precariedade da nossa vida e que agora temos maior consciência. E, ao mesmo tempo, são como o incenso que se eleva na tarde. São como a palavra dita diante do Altíssimo. São como a oferta, o dom de nós mesmos, que nós colocamos perante o silêncio amoroso de Deus. Neste exercício de fé, há pouco disse o cardeal Tolentino que fé não é tomar nada por garantido, mas uma confiança. Nas circunstâncias atuais, quem tem fé pode pensar que poderia exigir algo ao divino numa intervenção imediata, numa cura rápida, numa resolução do problema. Como é que a fé se joga neste problema em concreto que a humanidade vive? A fé joga-se mantendo o diálogo com Deus, porque a fé é uma conversa com o céu, é uma conversa com Deus, mantendo esse diálogo, essa conversa, apresentando a humanidade a Deus e ao mesmo tempo sentindo que Deus está presente, sentindo que Deus se manifesta, que Deus atua nos limites da própria história, nestes nós cegos, em que parece que a história é irresolúvel, que a história não tem uma solução. Deus está dentro. Deus, para quem crê, Deus não está fora da história, porque Ele é o crucificado. Isto é, Ele é o primeiro a viver e a estender a sua solidariedade redentora a todos os homens e a todas as mulheres, em qualquer circunstância. Jesus é o primeiro a atender, é o primeiro a escutar, é o primeiro a chegar, é o primeiro a abraçar, é o primeiro a conduzir, é o primeiro a confortar. As primeiras lágrimas choradas foram recebidas por Cristo. O primeiro grito foi ele que o ouviu. E também o último, aquele para o qual nós já não temos ouvidos, ele ainda há de escutar. Esta certeza de que Deus nos escuta, mas nos escuta profundamente e fala a partir da história. Dá-nos a consciência que, por exemplo, Eti Ilesum, esta judia que esteve muito próximo do cristianismo e que se ofereceu como voluntária para o campo de concentração, e ali ela escreveu um diário espiritual verdadeiramente impressionante. Ela dizia, esta hora, estamos a falar da Shoah, do campo de concentração, de um grau de sofrimento absolutamente sem tamanho, numa das horas mais escuras do século passado. Ela dizia, esta hora é uma hora para nós ajudarmos Deus. E penso que para nós crentes, esta palavra é um desafio muito importante. Nós temos de pedir a ajuda de Deus, mas temos de compreender que temos de ajudar Deus. Porque as mãos são nossas, o coração é nosso, a vontade é nossa, a presença é nossa. E através dessa presença, através dessas mãos, Deus atua. Esta é a hora em que nós temos de ajudar Deus. Ainda uma última consideração que lhe pedia para partilhar connosco, porque decorre desta partilha que faz. Aquela Praça de São Pedro que o Papa Francisco
percorreu sozinho, ela estava preenchida ou não pela presença de Deus? É muito impressionante o sinal que o Papa Francisco criou naquela sexta-feira com a praça vazia, porque ele encarou o vazio, porque às vezes nós temos medo dos vazios, dos nossos próprios vazios, do vazio do mundo, o coração tem horror ao vazio, e contudo o Papa expôs o vazio. E quando ele expôs o vazio foi como que abraçado pela força da oração. E aquele vazio deixou de ser alguma coisa que nos destrói, mas passou a ser instrumento, passou a ser um grito, passou a ser uma súplica, passou a ser o beijo que, em nosso nome, o Papa deu nos pés daquela belíssima imagem do crucificado. Por isso, o vazio foi transformado. O vazio já não é vazio, já é outra coisa. A partir daquela sexta-feira, como que o vazio foi exorcizado e deixou de ser alguma coisa que quase nos sufoca e, pelo contrário, tornou-se ponto de partida. O Papa saiu do vazio e chegou até Cristo, e é esse exemplo que cada um de nós tem de fazer. Por isso, não tenhamos medo dos múltiplos vazios, mas pelo contrário, se os abraçarmos na fé, eles tornam-se lugares para a revelação. Cardeal Tolentino, muito obrigado por mais esta partilha na Semana Santa, no itinerário que estamos a fazer pelos Teatros da Paixão. Continuação de boa semana.